Olá, terceiro ano, como vocês estão? Bem-vindos, né? Mais uma aula de filosofia. Hoje nós iremos dar continuidade ao pensamento político e hoje nós iremos tratar do pensamento em Jean-Jacques Rousseau, né? Assim como Thomas Hobbes e John Locke, ele também é um contratualista, um justnaturalista, né? Porque ele vem evidenciar justamente essa questão da natureza humana e do contrato social. Obras que se destacaram nesse campo da política em Rousseau. A primeira dela foi o Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Nessa obra, Rousseau ele vem tratar justamente do homem em seu estado de natureza, né? Como o homem é no seu estado de natureza. Então, essa é a pergunta fundamental e ele vai fazer um desenvolvimento todo relacionado a essa questão. E um dos pontos que a gente vai tratar sobre essa questão que o Rousseau fala é que é aquela noção que em estado de natureza, o ser humano, né, o homem ele é bom, mas a sociedade é que o corrompe, né? Então, essa é uma ideia de Rousseau. Acredito que todo mundo já deva ter escutado falar a respeito. Mas depois a gente vai conversar melhor sobre essa ideia. E a outra obra, que é o Contrato Social, Rousseau, na realidade, nessa obra, ele vai investigar ao poder político, né, e a existência ou não de uma justificativa válida, né, para a questão do Estado, né? Justamente fundamentada nessa questão da liberdade dos indivíduos de escolher. Então, nesse sentido, ele vai, certo, nessas duas obras, existem outras obras, mas nessas duas obras ele vai tratar sobre a questão política. Rousseau, vamos à primeira obra, a primeira ideia, que é a questão do estado e natureza. Como eu falei para vocês, para Rousseau, o homem em seu estado de natureza, ele seria bom, tá? Ele não teria, tipo, nenhuma corrupção, nenhuma maldade, nenhuma avareza. Ele exalta, na realidade, a liberdade do homem selvagem, né? Da sua pureza, do seu estado natural, tá? Então, ele diz que, na realidade, o homem em seu estado natural, ele é livre, ele é puro, ele é bom. Só que aí tem um fator que é a sociedade. A sociedade impõe muitas coisas e isso faz com que o homem acabe se corrompendo. Será que vocês concordam com essa ideia de Rousseau, que é a sociedade em si que realmente corrompe os homens? Mas, professora, vocês poderiam até perguntar, tá, se o egoísmo, a vaidade, a sede de dominar foram predominantes no homem na sociedade. Então, por que a origem do Estado? Então, como se originou, no caso, a sociedade, o Estado, enfim. Vejam bem, a gente parte do pressuposto que o ser humano ele não vive só, ele vive com o outro, não é verdade? Quem é que vive isolado ou sozinho? Nós vivemos com o outro. E a partir dessa construção com o outro, a gente vai construindo aquilo que se constitui uma comunidade, uma sociedade. E comunidade e sociedade, por mais que a gente não queira, existem. É como se a sociedade ela fosse se degenerar. E isso é muito perigoso para a humanidade, para o homem, né? Então, é necessário que o homem, mediante essa liberdade que ele possui, que ele faça esse acordo, esse pacto, esse contrato, né, que seria o contrato social. Então, na realidade, o contrato social seria um acordo entre iguais e livres. Vejam bem, para Rousseau, todos os homens eles são livres e iguais e entre todo mundo, né, todo mundo se abdicaria, certo, dos seus interesses individuais para o interesse coletivo. Ou seja, eu tenho interesse em alguma coisa, em algum bem, mas se aquele interesse ele não for da coletividade, eu tenho que, como é que eu poderia dizer? Eu tenho que aceitar,
certo? Aquilo que a maioria, aquilo que a comunidade bateu o martelo, né? Aquilo que a comunidade é um todo. Por quê? Porque quando se refere ao Estado, se eu faço esse contrato e, querendo ou não, o Estado toma conta, o Estado, ele é maior, certo, do que suas partes. Por exemplo, o Estado ele é feito de vários indivíduos. Porém, o conjunto de indivíduos é maior do que apenas um único indivíduo. Entende? Então, nesse contexto, Rousseau ele defende um Estado democrático. Por que um Estado democrático? Porque o poder e a forma de organização deve estar para o bem comum, para o bem do público, para o bem do povo. E se é para o bem do povo, o bem comum ele tem que sobressair em relação ao bem individual. Então, por isso que eu, como cidadão, eu tenho que reconhecer que eu tenho também as minhas responsabilidades. E eu tenho que respeitar a vontade geral, porque ela é soberana, entende? Porque ela é maior. Nesse aspecto, aí tem essa frase: cada indivíduo, assim, é parte de um todo indivisível. Vejam bem, o todo seria o Estado e nós, como indivíduo, como cidadão, fazemos parte desse todo. Porém, eu sozinha não tenho como fazer nada, entendeu? Eu só faço alguma coisa junto com o outro, junto com o todo, junto com realmente com todo mundo. Então, nesse sentido, cada cidadão ele tem que passar a assumir as suas obrigações em relação à comunidade política, tá? E, ao mesmo tempo, ele não está submetido a uma vontade particular de uma única pessoa, entende? Ele está unido a todo mundo, só que, lógico, é evidente, eles devem obedecer às leis, né, que por sua vez deve exprimir a vontade geral, a vontade do povo, essas leis devem exprimir. Então, desse modo, respeitar as leis não é a mesma coisa que obedecer à minha vontade ou à vontade geral, já que a minha vontade faz parte nesse contexto do todo. Então, à medida que eu respeito as leis, já que é vontade geral, é um respeito a mim mesmo, certo? A minha própria vontade como cidadão, onde o meu interesse seria o bem comum, o bem da sociedade. Então, na realidade, Rousseau ele coloca essa frase aí para dizer que nós, indivíduos, fazemos parte desse todo, fazemos parte desse Estado, e como tal, a gente também deve procurar o bem comum, procurar fazer a vontade, fazer as leis, né? Porque se é a sociedade que corrompe, né? Se eu nasço bom e a sociedade, ela me corrompe com o egoísmo, com as maldades, com a violência, com tudo que a gente diria que não presta, tá? Então, eu como indivíduo, eu tenho que procurar fazer o mínimo possível, o máximo possível, para que esse estado, né, que a sociedade traz, ele seja pautado mediante essa vontade geral, esse bem comum que faria, no caso, né, bem a todos e não apenas a mim mesma, mas a todos que estão ali. Então, assim, o governo e todos os poderes do Estado devem servir, não é, a um só propósito, que seria a vontade geral, que nada mais é do que o corpo político de todos os cidadãos, né? Então, nesse sentido, nesse finalzinho aí, né, aquela questão, a gente vê também essa questão do poder, né? Que o poder se encontra, querendo ou não, na visão de Rousseau, na mão do povo. Basicamente é isso, minha gente. Mas e aí, vocês concordam que nós nascemos bons e é a sociedade que corrompe a gente? E aí, como é que vocês pensam? Reflitam sobre isso
e quem sabe depois a gente não pode conversar a respeito dessa questão, tá certo? Basicamente a ideia de Rousseau é essa. Espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, é só dar um oi, tá certo? Para os representantes que a gente viu um momento. As duas perguntinhas estão simples, para quem prestou atenção. Na aula tá muito tranquilo, tá bem? Cheiro, se cuide, muito obrigada. E juízo, viu? Não aprontem muito não durante esse tempo. Tchau, gente.